capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis é bem facinho, porque é o primeiro livro, não é? Da Escritura Sagrada. Gênesis capítulo 6. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 9. Todos acharam? Está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Eu vou ler de novo, tá? Estas são as gerações de Noé. Pastor, o que é uma geração? É um conjunto de pessoas da mesma época, do mesmo período. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era justo e reto. Por que Noé era justo e reto? Porque Noé andava com Deus. Amém? O fato de Noé andar com Deus fazia dele um homem justo e reto. Curva sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te damos graça, porque até que o Senhor tem nos ajudado, e esse é um momento muito importante para todos nós, porque nós vamos ouvir a Tua voz, nós vamos ouvir a Tua palavra. Então tome a liberdade, Senhor, e fale aquilo que o Senhor quer tratar ao meu coração, ao coração da Tua igreja, e fala através desta palavra, não somente com os que aqui estão, Senhor, mas com os nossos irmãos que estão nos seus lares, com os nossos amigos das redes sociais, aonde esta palavra chegar, Pai, que haja libertação pelo conhecimento da verdade, que haja salvação pelo arrependimento dos pecados, que haja cura, meu Deus, pela fé. Faça, meu Deus, a Tua obra, pois aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor. Se faça presente em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar em seu lugar, por favor. O Noé, como você bem sabe, ele foi um homem que nasceu para cumprir o propósito de Deus. Noé é muito conhecido por um dia ter construído uma arca. Quando nós falamos de Noé, nós lembramos da arca. E quando Noé ele nasce para persuadir uma geração. Se você voltar aqui para o capítulo 5 de Gênesis, versículo de número 29, está escrito assim, Gênesis 5, 29, está escrito assim: e chamou o seu nome Noé, que no hebraico é Noá, que quer dizer repouso, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, quando Moisés ele nasce, o propósito de Deus na vida de Moisés, ou de Noé, melhor dizendo, era influenciar uma geração. Porque quando o homem peca, quando o homem cai, quando ele transgride a ordenança de Deus, o homem vai perder os atributos divinos.
O homem, ele se corrompe e passa então a viver uma degradação moral. O homem deixa de ser bondoso e se torna maldoso. Ele deixa de ser um homem bom e se torna um homem maligno, malévolo. O homem, ele vai se tornar avarento, invejoso, desonesto. E com o passar dos anos, com o aumento da população, a dureza do coração do homem ficava cada dia maior. E Noé, então, ele passa a viver numa geração totalmente corrompida, onde os homens amavam a ruína dos outros. Os homens eram homens perversos. Se você observar aqui no capítulo de número 6, você vai perceber que Deus se entristece ao ver aquilo que a humanidade havia se tornado. Deus se entristece ao ver o quanto o pecado estava influenciando aquela geração. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, então cada vez mais maldoso, cada vez mais vingativo, cada vez mais assassinos, cada vez mais invejosos. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente, era só mal. O homem só pensava a maldade. Perceba que ele diz que era a maldade do seu coração, os pensamentos do seu coração. Então havia uma corrupção no homem. O coração do homem estava corrompido. Em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Jesus disse em Mateus 15:19 que é do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, os assassinatos, não é? Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz que o coração mau e infiel afasta o homem de Deus. Então Deus olha para a humanidade e se entristece com o que vê, porque, como você bem sabe, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus comunicou ao homem parte dos seus atributos. Quando Deus fez o homem, Deus deu ao homem sabedoria. Deus fez o homem um ser benigno. Deus fez o homem um ser justo. Deus compartilhou com o homem os seus atributos. Mas quando acontece a queda, quando o homem transgride o mandamento, então ele perde a semelhança de Deus, ele perde os atributos de Deus, ele passa a viver exatamente o contrário daquilo que Deus havia feito. Ao invés de amor, o homem odeia. Ao invés de paz, o homem deseja guerra. Ao invés de mansidão, o homem se tornou um ser violento, e Deus olha para aquela geração e sente tristeza no coração. Por isso que no versículo 6 está escrito assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quando ele narra e pesou-lhe em seu coração, quer dizer que este sentimento feriu o coração de Deus. Deus olha para a humanidade, mas não foi para isso que eu os criei. Eles não estão vivendo de acordo com a minha vontade. Eu não fiz o homem para ser assassino, mentiroso, avarento, mas o homem havia se tornado maldoso. E essa maldade, esse ódio, esse rancor, esses assassinatos vai ser espalhado por toda a terra, toda aquela geração. Olha o versículo de número 11: a terra, porém, estava corrompida
diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus olha para uma família e percebe que aquela família só tem rancoroso, maldoso, malignos. Aí Deus olha para outra família e percebe que a situação se repete. Aí Deus olha para outra família e percebe que eles têm a mesma situação, a mesma raiva, a mesma conduta. Daqui a pouco Deus olha para a cidade, Deus olha para todos os lugares, porque a terra estava corrompida. As pessoas eram amantes de si mesmos, avarentas, soberbas, egoístas, não tinham afeto natural. As pessoas se alegravam com a derrota dos outros, as pessoas tinham prazer no sofrimento alheio. E no meio dessa geração, no meio desse povo estava Noé. No meio dessa corrupção, no meio dessa gente, estava Noé. E a palavra diz que Noé era justo. A palavra diz que Noé andava com Deus. E se você observar o capítulo 7 de Gênesis, e versículo de número 1, está escrito assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Ou seja, Deus olhou para a terra, para aquela geração corrompida. Deus olhou para a malignidade, para a dureza do coração dos homens, e viu Noé lá. E Deus vai dizer para Noé: eu vi você justo nessa geração. Ou seja, eu vi você, Noé, aquilo que eu não vejo nos outros. Noé, eu percebo que você é diferente. Eu percebo que o seu coração não é como o coração dessa gente. E aí Deus vai mandar Noé construir uma arca, porque a intenção de Deus era destruir aquela geração, era acabar com toda aquela gente maligna. E aí Noé era justo, Noé andava com Deus, Noé andava em retidão. Aqui nós podemos aprender algumas coisas, porque entenda, quando Pedro começou a pregar o evangelho do poder do Espírito Santo em Atos 2,40, ele dizia: salvai-vos desta geração perversa. 1 João 5,19 diz que o mundo todo está no maligno. Ou seja, quem está por trás do coração endurecido? Quem é que está por trás da malignidade? Quem é que endurece o coração do homem a ponto de ele ser assassino, avarento, desonesto, sem afeto natural? É exatamente Satanás. E o que eu quero que você entenda é que, apesar de Noé viver no meio dessa gente, Noé não era semelhante a eles. Ou seja, a questão não é o lugar que nós estamos, a questão não é quem são os nossos vizinhos, qual é o costume da nossa família, a questão não é quem são os nossos companheiros de trabalho, porque tem muita gente que serve a Deus que justifica as suas quedas, os seus fracassos, as pessoas que estão ao seu redor. Pastor, aconteceu isso comigo, sabe por quê? Porque eu trabalho num lugar onde, sabe, o pessoal sai no final de semana, bebe, pastor, e às vezes eu estou no meio, acaba acontecendo. Não, pastor, sabe o que é? Que na minha família é assim, o povo se reúne, e aí todo mundo decide fazer tal coisa, quando eu percebi, já estou envolvido. Não, pastor, aqui é que no trabalho tem festa no fim do ano, e chega lá todo mundo bebe, e eu estou ali no meio. Meu irmão, a questão não é o lugar, a questão não é as pessoas, a questão é quem você é diante de Deus. Porque Noé poderia viver como eles, mas Noé andava com Deus. Noé era um homem justo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro diz que Noé era pregoeiro da justiça. No meio daquela geração corrompida, Noé falava acerca de Deus, da sua vontade. Noé era para aquela nação uma influência. Todo mundo achava que Noé era louco, mas o que Noé fazia, ele fazia porque ele nasceu para cumprir um propósito. E aí a gente pode começar a olhar para a Escritura e perceber que as pessoas que foram chamadas por Deus
As pessoas que, assim como Noé, andavam com Deus, foram pessoas que viveram, que passaram períodos de tempos em determinadas regiões, que eram cercadas por pessoas corrompidas, que eram cercadas por pessoas de má índole, pessoas maldosas. Eram homens que construíram a sua história no meio de uma geração perversa. Você lembra da história de José? Diz a palavra que José, ele quando tinha cerca de 17 anos, ele tem um sonho, e naquele sonho, Deus mostrou que ele seria chefe do seu clã, da sua família, seria um grande líder, exerceria uma influência. E os seus irmãos, por causa do ódio, da inveja, por não concordar com o que ouviram, tramaram contra a vida de José, venderam José como escravo, e José então vai parar no Egito. Começa a prestar serviços a Potifar, e começa a crescer diante de Potifar, e a palavra diz que a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Agora entenda, o Egito era uma terra sem lei. Quando você lê Gênesis capítulo 12, versículo 11, quando Abraão se preparava para entrar no Egito, ele combina com a sua mulher: olha, qualquer coisa você é minha irmã, porque você é formosa à vista, e se os egípcios descobrirem que você é minha esposa, certamente eles me matarão para ficar com você, porque o costume dos egípcios era assim, eles não tinham leis, um matava o outro para ficar com a sua esposa. Os egípcios tinham várias mulheres, era uma terra sem lei, e nessa terra, José, ele começa a sofrer ataques da senhora Potifar. Ela começa a se insinuar a ele. O texto diz que dia após dia, ela vai tentando seduzir José, tentando perverter o juízo dele, ela vai tentando persuadi-lo a se deitar com ela. E entenda, José poderia levar em consideração a sua pouca idade, os assédios que ele sofria. José poderia parar e pensar: já que no Egito é assim, já que todo mundo vive assim, já que aqui isso é normal. Mas ao invés de ceder às investidas da esposa do seu patrão, José sabia que o seu compromisso era com Deus, que a sua fidelidade e devoção ele devia a Deus. Vai comigo aqui para Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo de número 39. Vamos ler o versículo 7. Está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Não há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. José vai dizer para ela: eu jamais faria isso. O meu patrão confia em mim, ele me deu autoridade para fazer o que eu bem entender, e a única restrição que ele me fez foi te tocar, porque você é a esposa dele. José está dizendo para ela, olha o versículo de número 9, no finalzinho: como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José poderia pensar: mas os egípcios fazem isso, aqui no Egito isso é normal. José poderia desejar poder, pois poderia pensar: olha, se eu me envolver com ela, talvez eu cresça mais rápido, talvez eu consiga chegar onde eu quero. Porque infelizmente, minha gente, tem pessoas que, servindo a Deus, conhecendo a Escritura Sagrada, acaba cedendo aos caprichos dos outros, acaba aceitando as propostas que são feitas. Pessoas que buscam
reconhecimento do patrão, pessoas que buscam crescer na empresa, acabam se submetendo àquilo que muitas vezes é proposto, mesmo sabendo que é contra a vontade de Deus. José poderia parar, poderia pensar, analisar os prós, os contras, mas José sabia que o seu compromisso era com Deus. Por mais que isso fosse normal, e nós precisamos entender que por mais que todo mundo concorde, o pecado continua sendo pecado, o erro continua sendo erro. Às vezes as oportunidades batem na porta. Parece que você contar uma historinha assim, vai lucrar mais. Todo mundo faz isso. Olha, se você bater o ponto e voltar para trás, ninguém vai ver. Todo mundo faz isso. Isso é normal aqui. Faz parte dos nossos hábitos, faz parte dos nossos costumes. Olha, você fez? Diga que não fez, está tudo certo. Fala que não percebeu nada. E às vezes nós não percebemos, mas nós vamos violando os nossos princípios, os nossos valores. José poderia pensar: eu sou novo, eu estou quieto, eu estou na minha. Essa mulher fica me atiçando, essa mulher fica me perturbando. Olha o que está escrito no versículo de número 10: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ou seja, agora estão os dois sozinhos. Eu costumo dizer que o momento mais perigoso, ou a principal estratégia de Satanás para derrubar um homem, para derrubar uma mulher de Deus, é quando ele está sozinho. Porque esse estar sozinho traz aquela sensação de impunidade. Ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo, ninguém está contemplando, vai ficar entre a gente. Estavam sozinhos, então ela aproveitou a oportunidade. Versículo 12: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Ou seja, apesar de estar sozinho, apesar da pouca idade, apesar de estar no Egito, uma terra sem lei, José preferiu não agir como os egípcios. Ele preferiu não repetir aquilo que era hábito dos egípcios. Por quê? Capítulo de número 39, versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Capítulo 39, versículo 2 diz: o Senhor era com José. Então torna a dizer, a questão não é o lugar, a questão não é quem está ao nosso redor, a questão não é o costume das pessoas, a questão é quem nós somos diante de Deus. A questão é o compromisso que nós temos com o Senhor. A questão são os propósitos que Deus tem a realizar através da nossa vida. Deus tinha dado sonhos a José anos antes, e José precisava superar tudo isso. Ele precisava vencer essa etapa. Talvez ele poderia ter negociado valores. Se eu sair com ela, acho que minha vida melhora. Olha, se eu fizer o que está sendo pedido, talvez as coisas fiquem mais fáceis, né? Quantos casos você já não ouviu de gente que foi promovido porque saiu do patrão, né? De pessoas que construiu a sua história na base da maracutaia, do erro. José não. José preferiu permanecer fiel porque Deus estava com ele. Se você observar no capítulo de número 41, Deus vai honrar a vida de José. Versículo de número 38: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José: pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Quer dizer que José foi abençoado no lugar onde Deus o colocou, porque José, apesar de estar no Egito,
não se comportou como tal, não reproduziu as más obras dos egípcios, não viveu como os egípcios. Ao contrário, Deus deu graças a José, Deus estava com José. José permaneceu fiel a Deus, mesmo estando num território onde não havia lei. Você lembra do jovem Samuel? Samuel era o filho de Ana, e Samuel viveu um período de tempo no templo, onde havia uma corrupção moral por parte dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote, os seus filhos eram Hofni e Finéias, homens que perderam o temor de Deus, zombaram das coisas de Deus, tinham um coração maligno. As pessoas traziam as ofertas, os sacrifícios que eram feitos para a expiação da culpa, e eles pegavam um garfo e davam na panela e usufruíam, tiravam para si aquilo que era consagrado ao Senhor. Eram homens de má reputação, e eles era uma vergonha para o seu pai, que ouviam as pessoas fazendo comentários acerca do que os seus filhos faziam. A palavra mostra que os filhos de Eli, eles pegavam as mulheres e se relacionavam com elas no próprio templo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, vai comigo até lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Olha o que está escrito no versículo de número 17. Está escrito assim, 1 Samuel 2,17: Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Preste atenção, Noé andava com Deus no meio de uma geração perversa. José foi honrado por Deus, e no meio de uma nação sem lei, de um povo sem Deus, de um povo corrompido, o Senhor estava com ele. Agora perceba, os sacerdotes do templo eram filhos de Belial, eram homens considerados sem valor. Eles, como o texto diz no versículo 17, era muito grande o pecado desses jovens. Eram homens mal intencionados, não respeitavam as coisas de Deus, não tinham temor, desprezavam aquilo que para Deus é sagrado. Se você observar o versículo de número 22, está escrito assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Ele era velho, e alguém chegava para ele e dizia: Olha, os seus filhos estão com safadeza no templo. Olha, os seus filhos estão se deitando com muitas mulheres à porta da congregação. Eli, o que está acontecendo é algo terrível. Os seus filhos estão persuadindo a nação ao pecado, descaradamente estão transgredindo, se prostituindo, vivendo em fornicação. Aí ele vai falar com eles, versículo 23, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então perceba a dureza do coração de Hofni e Finéias, os pensamentos malignos, a natureza caída destes homens, os tornaram intolerantes àquilo que Deus falava, e eles serviam ao Senhor no templo, mas do seu jeito, da sua vontade.
praticando as obras mais imorais à porta da congregação. E aí eu queria que você entendesse que nessa mesma época havia um jovem lá, e esse jovem certamente sabia de tudo. Esse jovem era o filho de Ana, Samuel, quer dizer ouvido por Deus. Samuel, que era jovem, poderia olhar para os erros de Hofni e Finéias e pensar: bom, já que eles fazem isso, então eu vou fazer também. Ele poderia repetir o pecado dos sacerdotes, ele poderia escolher viver como eles, mas ao invés disso, mesmo estando rodeado de homens promíscuos, mesmo estando rodeados de homens sem valor, de filhos de Belial, mesmo estando no meio de homens corrompidos e perversos, olha o que está escrito no versículo de número 26: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Quer dizer, no meio daqueles homens malignos, indecentes, perversos, Samuel agradava a Deus. Samuel fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Samuel não deixou se levar por aquilo que os outros faziam, porque se tem coisa terrível, é um crente justificar a sua falta de interesse com as coisas de Deus com os erros que os outros cometem. Se for para ser crente igual isso aí, eu não quero ser não. É porque o irmão faz e ninguém faz nada, então eu vou fazer também. A questão não é o que os outros fazem, a questão é quem você é diante de Deus. A questão não é o lugar que você está, a questão não é as pessoas que estão ao seu redor, a questão é a vida que você tem com Deus. Samuel poderia pensar como eles, Samuel poderia agir como eles, Samuel poderia cometer os mesmos erros que eles, mas enquanto eles caíam, adulteravam, fornicavam, mentiam, roubavam, enquanto eles faziam o seu pai passar vergonha, Samuel está crescendo diante de Deus e dos homens, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Você lembra da história de Daniel? Daniel viveu boa parte da sua vida na Babilônia, e as comidas dos babilônicos, os alimentos dos babilônicos eram consagrados, e diz a palavra de Deus que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Aquilo que para todo mundo era normal, para Daniel não era. Vá comigo aqui para o livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. E veja o que está escrito no versículo de número 8. A lei que Deus havia dado aos judeus deveria ser praticada no território dos judeus. O Daniel estava na Babilônia, mas era judeu. Daniel poderia se alimentar com todos os manjares do rei, mas ele tinha uma vida com Deus, era um homem escolhido por Deus. Aí veja o que está escrito no versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele tomou a decisão de não participar daquele tipo de alimento que para todos era normal. E aí você deve imaginar as pessoas falando: Daniel, que é isso, cara? Pode comer, meu, está todo mundo comendo. Ô Daniel, não tem nada a ver não, é só um bolinho. Ô Daniel, se você comer, ninguém vai te condenar por isso não, Daniel. Ô Daniel, você está muito religioso. Você acha que se você comer ou se você beber um pouquinho vai te fazer mal? Daniel decidiu não se contaminar. Daniel escolheu ser fiel a Deus. Daniel
Daniel preferiu obedecer aquilo que o Senhor havia instituído na lei. E Deus procura crentes como Daniel, que não negociam valores, que não abrem mão dos seus princípios por causa de coisas que são momentâneas. Daniel tomou uma decisão: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Se eu participar dessa refeição, se eu comer disso, se eu beber disso, eu estarei sendo infiel ao meu Deus, no meio da Babilônia. Noé andava com Deus no meio de uma geração corrompida. José, estando no Egito, fugiu da aparência do mal, porque Deus era com ele. O jovem Samuel, apesar de ter Hofni e Finéias ao seu redor, ele crescia diante de Deus, e com Daniel na Babilônia vai acontecer algo semelhante, porque ele fez as escolhas corretas. Vai comigo aqui para o capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo de número 3, está escrito assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, o próprio rei da Babilônia olha para Daniel e pensa: esse cara é diferente, esse camarada aí, ele tem uma postura singular. Não se vê pessoas no meio do nosso povo com a postura de Daniel, porque nele há um espírito diferente. Aí vem o levante, aí vem a oposição, aí vem homens tentarem perverter o juízo dele, aí vem homens procurar defeitos em Daniel. Versículo 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Ele era fiel, ele era centrado, ele era um homem de Deus, que tinha uma vida com Deus. E o que a gente pode tirar de aplicação de tudo isso? O que tem a ver comigo e com você o fato de Noé andar com Deus e ser o pregoeiro da justiça no meio de uma geração corrompida? O que nós podemos tirar de lição da vida de José, que apesar de viver no Egito, numa terra sem lei, onde o povo era pagão, tinham vários deuses, onde havia práticas imorais que eram aos olhos deles lícitas, e ainda assim José permaneceu fiel, porque Deus era com ele. O que nós podemos aprender com Samuel, que apesar de estar do lado de homens corruptos, malignos, desvalorizados, filhos de Daniel, crescia diante de Deus? O que a história de Daniel pode nos ensinar? Um dia, Jesus ele vai usar a própria história de Noé como um sinal dos dias que iriam anteceder a vinda do Senhor. Ele quer mostrar que a geração seria tão maligna quanto aquela, que os homens iriam ser tão egoístas como os homens nos dias de Noé, que as pessoas iriam se preocupar com o seu próprio ventre, com as suas vontades, com os seus interesses. Jesus vai dizer que os dias que antecedem a sua vinda seriam marcados por pessoas que fazem muitos planos para o futuro, pessoas que não estão dando crédito àquilo que está sendo pregado, que não acreditam na vinda do Senhor, pessoas que não dão crédito à pregação. Vamos comigo aqui para Mateus capítulo 24, Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo de número 36, está escrito assim, Mateus 24, 36: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? As imaginações dos pensamentos do coração dos homens eram somente más, continuamente. Os homens eram soberbos, presunçosos, avarentos, comiam e bebiam, ou seja, se preocupavam com o próprio ventre, casavam, davam-se casamento, faziam planos para o futuro. E enquanto isso, Noé está dizendo: se arrependam, mudam de vida, o Senhor vai enviar um dilúvio sobre a terra, a humanidade vai ser destruída, e ninguém dava crédito a ele. Era apenas um velho doido construindo uma arca. De repente veio o dilúvio. De repente toda a humanidade pereceu. Deus salvou Noé e outros 7, porque as pessoas não acreditavam naquilo que Noé estava dizendo. Jesus está querendo mostrar que os dias que antecedem a sua vinda serão exatamente como nos dias de Noé. As pessoas estão preocupadas com seus interesses, com as suas vontades, estão corrompidas. São pessoas gananciosas, avarentas, sem afeto natural, incapazes de perdoar, de liberar o perdão. Pessoas que amam mais as suas vontades, que desprezam a mensagem do Evangelho. Vai comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. É exatamente isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, presta atenção nisso. Versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está falando: Timóteo, os últimos dias serão assim. Os homens vão matar por qualquer motivo. As pessoas vão se deliciar com a tragédia alheia. Os filhos vão odiar os pais vão odiar os filhos. Em outras palavras, olha, ô Timóteo, os últimos dias, as pessoas vão fazer campanha pró-aborto. As pessoas vão querer legalizar aquilo que para Deus é ilícito. As pessoas vão amar o pecado a ponto de defender as ideologias que confrontam a vontade de Deus. E Paulo, ele está falando da nossa geração. Ele está falando daquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Quando nós pensamos que já vimos de tudo, aí vem e acontece uma coisa pior. A humanidade chegou num ponto onde é difícil acreditar em alguém. Quando alguém faz o bem, se alguém porventura encontra uma carteira cheia de dinheiro na rua e de repente procura o dono para devolvê-la, isso é noticiado no país inteiro, porque esse alguém fez o bem, e isso deveria ser normal, mas é tão raro que quando acontece, todo mundo fica surpreso. Quando alguém ajuda alguém, vira notícia. Por quê? Porque nós nos acostumamos a ver o contrário. Nós nos acostumamos a estar diante de situações que muitas vezes, se não vemos, não acreditamos. Tamanha é a maldade do coração do homem, tamanha é a perversidade do coração, tamanha é a dureza do coração dessa geração. Mas a questão é justamente essa: será que nós fazemos parte dessa geração? Será que nós reproduzimos essa
está em nós, porque essa que é a questão. Noé andava com Deus no meio de uma geração perversa. O José, apesar de estar no Egito, não se comportava como um egípcio. O Samuel, vendo a corrupção de Hofni e Finéias, a desonra que eles davam ao seu pai, ele crescia diante de Deus. Daniel, estando na Babilônia, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E como é que a igreja está na sua geração? Será que é uma igreja que anda com Deus? Ou será que é uma igreja corrompida? Ou será que é uma igreja perversa, perdida? Uma igreja sem afeto? Uma igreja sem amor? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, volta algumas páginas aí no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que está escrito. Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, entre a qual resplandeceis, ou seja, brilhem intensamente como astros no mundo. Por isso que Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas a questão é: será que nós vivemos isso? Será que as pessoas que fazem parte dessa geração que Paulo menciona, essa geração com o coração longe de Deus, essa geração com o coração mau e infiel, será que nós como igreja conseguimos ser uma boa influência para aqueles que não servem a Deus? É nisso que a gente precisa parar e pensar. Porque Noé andava com Deus, Noé achou graça aos olhos de Deus. Gênesis 39:2 diz que Deus era com José. E em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26 diz que Samuel crescia diante de Deus. Quando nós lemos o texto de Daniel, capítulo de número 6, versículo 4, o texto diz que Daniel era fiel. E por que muitas vezes a igreja vive a mesma corrupção do mundo? Por que muitas vezes a igreja vive a mesma dureza de coração, a mesma rebeldia? Por causa da infidelidade, porque deixou de andar com Deus, porque deixou de andar em retidão. E é isso que nós precisamos como igreja resgatar. Decidir andar com Deus. Pastor, mas o mundo é a favor da maconha, o mundo é a favor do aborto, o mundo é a favor disso. O mundo não interessa. Se nós andamos com Deus, nós temos os nossos princípios, nós temos os nossos valores. Pastor, mas todo mundo votou a favor de não sei o quê, todo mundo gostaria que isso acontecesse. Ok, isso é só um sinal que Jesus está voltando. A nossa geração é igual à geração dos dias de Noé, porque é através desse sinal que Jesus está querendo deixar bem claro que Ele está às portas. Escute isso. Há algum tempo atrás, os terremotos que aconteciam viravam noticiário mundialmente, era noticiado no mundo todo. Hoje um terremoto, para chamar a atenção, tem que matar milhares. Há algum tempo atrás, há 2, 3 semanas atrás, era coronavírus para todo lado, cada vez aumentando a quantidade de mortes.
me parece que agora surgiu uma notícia que está incomodando muita gente. Está vindo uma praga de insetos, não sei de onde, que já chegou na Argentina e está vindo em direção ao sul do nosso país. O que é isso? É um sinal. Jesus está fazendo alerta à sua igreja. Jesus está querendo preparar aqueles que são salvos. Por isso que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está mostrando várias vezes, de várias maneiras, que o tempo da sua vinda está muito próximo. E nós não podemos, na reta final da caminhada da igreja na terra, nos desviarmos, se entregarmos às paixões, abandonar a fidelidade, corromper o nosso coração. Não, nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que nos apegar ao Senhor. Presta atenção: as mídias sociais, a política, o Senado, a TV, tudo vai trabalhar contra o Evangelho. É só você observar as leis que estão tramitando no Senado. É só você observar quais são os projetos, as intenções. Tudo desfavorece a igreja. Tudo trabalha contra a igreja. Todas as leis têm por finalidade tirar a nossa liberdade de expressão. Isso é só um sinal que Jesus Cristo está prestes a voltar a buscar o seu povo. E a gente não pode viver como Hoffmann e Finéias. Nós não podemos ceder aos manjares do mundo. Nós não podemos achar que porque fulano faz ou porque fulano fez e que isso é normal, nós não podemos cair nesse erro, não. Porque quando Jesus vier, ele vai buscar a igreja salva, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Presta atenção nisso aqui, eu vou encerrar. A questão não é o lugar que você frequenta. A questão não é as pessoas que estão ao seu redor. A questão não é o que acontece na sua família, ou o comportamento dos vizinhos da esquerda ou da direita. A questão é quem você é diante de Deus. Porque se você anda com Deus, a mesma graça que Deus deu a Noé, Deus vai te dar também. Se você anda com Deus, assim como José fugiu da aparência do mal, se você anda com Deus, você vai fugir também. Assim como Deus abençoou e deu graça a Daniel, que era fiel, Deus vai te dar graça também, e você não vai se contaminar com os manjares que a vida oferece por aí. Mas a questão é justamente essa. Noé andava com Deus. Vamos voltar lá para a gente encerrar onde nós iniciamos. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Toda a igreja fica de pé.